Que maravilha! Que coisa hermosa! Que coisa mais bonita! É um prazer estar com vocês. Um minutinho, por favor, meu irmão. Eu estou falando. Eu vou fazer missão el mundo. Já que Brasil tá salvo na mão de quem? De um cara aí. Mas boa noite. Gente, é um prazer imenso estar com vocês. Imagina como eu estou feliz. Temos a companhia, a presença, a honra de ter conosco ele, Pastor Léo Silva! Pastor Léo Silva, como é que você tá, meu querido? Tamo aí junto! Você falou que o Brasil tá na mão... E estamos aí, gente! Como é que você tá, Pastor Léo? Bênção pura, sem mistura. Você andou sumido, hein, rapaz? Vamos aí fazendo a obra de Deus, pregando lá a palavra de Deus. Tá requisitado. Ô, Luizão, tu também tá com nós aqui, Luizão. Ô, Luizão, tá requisitado o homem. Agora que você vai falar comigo? Aí, Luizão. Tá com ciúmes, ô, Pastor Léo, tá com ciúmes. Aí, ó, meu pai do céu, deixa eu falar com vocês, gente. Sejam bem-vindos, boa noite, boa tarde, bom dia. Aqui nós só ao contrário porque nós gravamos à noite. Mas seja bem-vindo a mais esse episódio do The Evolution Podcast. Já é muito deixando pra falar com vocês aí, dá aquele like, se inscrever no nosso canal, por favor, e dá espalhando aí, vai compartilhando e deixar aquele comentário pra engajar a gente, né? Isso. Porque a gente precisa fazer o quê? O canal crescer. Espalhar o conteúdo para que as pessoas com certeza da palavra de absoluto. Deus. Eu não é, Pastor Léo? Tem que fazer o canal crescer, dá aquele like maroto, aquele compartilhamento, vai no grupo do Zap, manda pra lá, manda pra cá, o negócio cresce. Isso, é verdade. E nós nessa noite, a honra é toda nossa de receber aqui, você sabe, né? Você é da casa, né? É Vitória! Você é da casa. Essa cadeira aí já tem o seu nome aí gravado nela. Rapaz, olha aqui. Mas aqui, vem cá. Antes da gente começar sobre o nosso assunto, fala mais. Tu teve lá em Israel, hein? Tive em Jerusalém. Aí, gente, que bênção. O homem tava em Israel, gente. Tive lá em Jerusalém. Inclusive, vou estar voltando na semana que vem, agora dia 13. Eu embarco dia 13 para Tel Aviv. Eu chego dia 14, fico dia 14 até dia 24 lá, 10 dias. 10 dias em Israel? 10 dias esse mês de março lá. Que isso. Tu não tá passando a faixa de Gaza, não, né? Não. Ali não pode, não. Você tá doido? Mas imagina, se você passar na faixa de gás lá, você fala assim, já passei na linha amarela, linha vermelha no Rio. Mas a faixa de gás, se o cara fazer lá assim, e por Hamas, pra faixa de gás, o cara fazer lá assim e falar companheiro, ele se dá bem. É mesmo? O povo lá recebe de braço aberto? De braço aberto. Vai terminar de arrancar os 9 dedos. Falou companheiro, ixi, recebe na hora lá. Nossa, Deus. Mas quando você foi pra lá ano passado? Eu saí dia 15 de novembro, no feriado, né, do Brasil, nacional aqui do Brasil, cheguei lá dia 16, fiquei 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, fiquei 8 dias lá em Jerusalém. 8 dias em Jerusalém? Fui sozinho. Sozinho? Sozinho. É muita coragem, sozinho, é corajoso. Sozinho. Mas e aí, como é que é chegar lá e ter que falar com o pessoal? Mano, assim, Jerusalém é o lugar mais seguro que eu já fui no mundo. É muito tranquilo. Tem internet na rua, assim, bem acessível a internet. Você desce no aeroporto, a imigração é bem de boa. Você sai do aeroporto de Tel Aviv, você sai à esquerda. É tipo aqui, por exemplo, você sai da rodoviária de Belo Horizonte até o metrô. É parecido. Não, certo. Claro que aqui no Brasil não tem a tecnologia aqui lá. Você sai do aeroporto de Tel Aviv, vai ser à esquerda, você pega um trem, ele é 12 shekels. O shekel, ele vale 1,50. Dá aproximadamente R$17. É um trem bala. De carro, o carro gasta 1h30 de Tel Aviv até Jerusalém. O trem bala, ele gasta 25 minutos. Ai, que isso? 25 que dia que o Brasil vai chegar nos pés. E olha que... Eu falo que o Brasil é uma tristeza. Pra fazer um trem de superfície aqui, tá uma briga. Eles estão de greve. Agora estão de greve aqui em Belo Horizonte porque não pode ampliar a linha e não pode privatizar. Nós vamos fazer o que com esse país nosso, hein, velho? O banheiro. Não, mas é sério, é de anos e anos e anos. Eu não sei de nada. E tem pessoa que ainda aplaude isso e gosta disso, velho. 25 minutos. 25 É uma minutos. tristeza. E aí você desce em Jerusalém, aí assim, eu subo a escada rolante, saio numa avenida chamada Jaffa Street, é uma réplica ali da Times Square. Lembra muito a Times Square, as luzes e tal. Aí eu ando daqui na esquina aqui da rua, já tá no hotel.
onde eu fico hospedado. Aí do hotel ao Muro das Lamentações é como daqui na estação aqui do metrô do 1º de Maio andando. Pertinho. Tudo pertinho. Túmulo do Jardim pertinho. Porque assim, Jerusalém tem a cidade velha, que é a cidade murada. E esses muros que tem em Jerusalém não são os muros de Neemias. Da época dos otomanos. Que Jerusalém ela foi reconstruída 5 vezes. Sim. Então, quando você vai lá no Muro das Lamentações, há um desnível. Ele é embaixo. Antigamente ele ficava no alto do... Tanto é que Atos capítulo 3 diz que os discípulos subiam para o templo. Hoje dá um desnível porque Jerusalém foi reconstruída pelo menos 5 vezes. Tudo um em cima da outra. Esse muro tem 1000 anos. Ele foi construído em cima dos restos dos muros de Neemias. Nossa... Não, mas aqui, você lembra que a gente tem o Esdras, tem as medidas, o prumo e tal. Aquele muro lá ainda existe ou é só aquele... O alicerce dele. Só o alicerce? Só o alicerce. Nossa, só o alicerce porque dele. a história é muito só o alicerce linda, dele. Assim, tem as ruínas do Palácio de Davi. Tá lá ainda. Sim, as ruínas do Palácio de Davi. Você encontra, por exemplo, assim, dentro de Jerusalém, do bairro... Jerusalém ela é dividida em 4 bairros. A cidade velha. Bairro judeu, bairro árabe, o bairro armênio e o bairro cristão católico. É tão pequeno assim lá? Ela é pequena, Jerusalém, ela é pequena. Jerusalém velha, né? Ela é murada, é uma cidade igual um condomínio. Aí tem a porta de Jafa, que é a principal, onde tem os comércios ali dos árabes. Tem a porta do Leão, tem a porta de Sião, tem a porta norte, tem a porta de Herodes. Ela tem as portas, mas ela é toda murada em volta. Sim. Mas aqui, já que você começou a falar sobre isso, você caiu em cima da onde a gente quer chegar, pastor. Aí, não vamos fugir disso, não. A pergunta que a gente faz é o seguinte. Bom, você esteve lá. Bom, teólogos como nós somos... Luiz, o próximo teólogo, tá difícil a raciocínio para teologia. Tá não. Ele vai fazer teologia, companheiro. Tá não difícil. a teologia Tá do difícil. teologia desse aqui não pode não. Não pode não. É do Boff lá. Do Boff, O Boff. Mas aqui, vendo Jerusalém, se a gente pegar e fazer um estudo exegético, um estudo hermenêutico, dentro das profundezas da Bíblia Sagrada, principalmente no Primeiro Testamento, para não falar aquele negócio do Velho, mas no Primeiro Testamento, você falou das 5 reconstruções que teve. Sim. Só que a gente sempre vê Jerusalém tendo um declive e um aclive. Sim. Sempre tendo problema em ser levado e ter que retornar. Sim. Então, vamos trazer um assunto, a restauração. Porque antes da gente situar a nossa nação, situar a nossa igreja, situar, igual eu falo, a restauração espiritual da nossa nação. Sim. Porque tá virando uma palhaçada. Eu vou gritar, não. Calma, gente, vocês vão reclamar. Mas tá virando uma palhaçada. Um monte de coisa está surgindo por aí, um monte de ideias e um monte de gente brincando de cristãos. O que acontece? Devido a uma doutrina, essa doutrina surgiu ali, vamos começar por pontos, chamada teologia da substituição. É uma teologia católica. Ela surgiu ali, vamos pôr 200 depois de Cristo, em que essa teologia católica, ela afirma ali nos concílios de Nicéia, de Constantinopla, que os bispos católicos se reuniram e, segundo eles, Israel não vale nada. E a igreja católica, segundo eles, superou Israel, que a igreja católica é maior do que Israel. Aí se nasceu um antissemitismo terrível já desde ali, do século II. Os judeus foram dispersos, houve a invasão, as várias invasões em Jerusalém, dentre as invasões as chamadas cruzadas, que na realidade as cruzadas, elas não foram para libertar Jerusalém. Com certeza foi para matar os judeus e foi para tomar a cidade santa. E eles guerrearam, tirando os judeus, e guerrearam contra os árabes e também contra os turcos. Então, de lá para cá, se introduziu no meio desse cristianismo essa doutrina, que, por exemplo, Israel não vale nada. Mas essa mesma doutrina que fala que Israel não vale nada, eles usam, por exemplo, objetos da aliança de Moisés, da aliança com os profetas, para usar dentro das suas respectivas teologias, e não sabem nem o que estão dizendo. Na realidade, qual é o plano de Deus para Israel? Romanos, do capítulo 9 ao capítulo 11, o apóstolo Paulo fala sensacional disso. Principalmente o capítulo 11, ali, a partir do verso 4, Paulo, ele diz que ele era judeu, era porque ele morreu, ele era judeu da tribo de Benjamim, da tribo dos canhotos, estudou aos pés de Gamaliel, e pá. Aí ele cita um texto. Ele disse assim, Deus rejeitou o seu povo. Ele falou, de maneira alguma, como está escrito, Deus lhes deu olhos para não verem, ouvidos para não ouvir e profundo sono. Para quê? Para que a luz do evangelho chegasse aos gentios. Foi propósito do eterno Deus que
a nação de Israel momentaneamente rejeitasse o Mashiach para que o evangelho chegasse a nós. Mas Israel está dentro do plano do eterno. Quando a gente vê na Torá, por exemplo, ou na Tanakh, quando eu digo Tanakh, eu estou falando profetas, menina dos olhos de Deus, não é igreja, é Israel. Sim. Quando você vê, por exemplo, Deus chama Israel de esposa. E Paulo vai dizer que a gente era pé de jambo, jambuzeiro. Pés de jambos fomos enxertados na oliveira. O último versículo de Gálatas 3, Paulo diz assim: se cremos em Cristo, nós vamos receber as mesmas promessas que Abraão recebeu. Só que Deus que permitiu todo esse endurecimento para que viesse a plenitude dos gentios, e o plano de salvação para Israel é muito grande. O próprio Senhor Jesus diz assim: olhai para a figueira. Essa figueira, quando Jesus está citando, ali em Marcos 11, quando ele entra em Jerusalém, olhai para a figueira, quando seus ramos estiverem prontos, é chegado o verão. Jerusalém, Israel, é o relógio escatológico para as nações. Lá está apontando a volta de Cristo. Aí. A volta de Jesus. Sim. Isso. Terceiro templo. Eu visitei o museu, já estão com planos de construir o terceiro templo. Eu tive lá, eu vi. Já estão treinando pessoas da casa de Coate, levitas, para fazer o serviço de turnos do terceiro templo. Nossa, e o pastor Léo, você falando sobre isso, eles ainda trabalham em cima desse planejamento, por exemplo. Sim, pro terceiro templo. Terceiro templo e tal. E vamos usar os levitas mesmo. Sim, como as descrições da Torá, de Levítico 8, de Levítico 14, de Levítico 17. Então eles estão levando muito a sério isso. Sim, já estão com planos. Inclusive, já tem pessoas que são coatitas da casa de Coate, que estão sendo treinados para exercer o ofício de sacerdócio para o terceiro templo. E o que eu mais me interessou agora eu interessei, Luizão. Se o terceiro templo está sendo construído, Sim. E no caso aí, esse investimento todo, qual é o olhar do mundo para essa situação? Porque é o seguinte, ninguém é besta. Sim. Por mais que fale assim, não acredito no Cristo, não acredito na Bíblia como sacrossanta, não acredito no Evangelho como uma linha teológica, Sim. Mas as profecias, isso aí incomoda qualquer um. Vamos pensar bem. Nós estamos falando do mundo pós-moderno, o mundo infiltrado de questões ideológicas, marxistas, Sim. impregnados de ideias em que o homem seria um semideus, ou melhor, o seu Deus e um Deus do planeta. Nessa ótica do ser humano, ou seja, ele está sobre tudo e sobre todos. É tipo como se fosse um rei. Sim. É como se olhássemos para o rei Dário, é como se olhássemos para aqueles 70 anos da Nabucodonosor. E ali só falta aparecer na parede, assim, Menel, Tekel, Faci, pesado, fosse na balança. Falta. Só que esse mesmo ser humano tá olhando e falando assim, tá vindo o terceiro tempo. Sim. E aí, eu acho que a jogada do inferno, que eu não falo nem de Satanás, do inferno, é toda querer convencer o cristão que é como misturar as coisas. E aí você acabou de falar. O que você acabou de falar? Justamente. Eles estão fazendo igual fizeram, os judeus estão fazendo igual fizeram na primeira vez. Vai ser os levitas, vai ser os coatitas, vão fazer no mesmo lugar que isso foi planejado. Jesus disse assim, eu vim em meu nome, vocês não me receberam, vai vir um no seu próprio nome, vocês vão receber. Final do capítulo 5 de João, Jesus está fazendo a referência do anticristo. Sim. Do anticristo. Mateus 24, a desolação que Daniel falou no capítulo 9, né, que Daniel ali profetizou no capítulo 9, que Sim. no final da semana a oblação, que é a oferta de manjares, ela vai ser rompida por um homem que é chamado da ponta pequena, que é o anticristo. Jesus em Mateus 24, ele vai dizer que esse anticristo ele vai romper essa aliança no terceiro templo, que eles, assim, o que acontece? O que me dói muito em Jerusalém, quando eu vou, é que eles não creem no nosso Cristo, assim, no nosso Mashiach. Eles veem Jesus como um baderneiro, eles veem Jesus como um bandido, eles veem Jesus como um revolucionário, mas para se cumprir isso que foi dito pela Torá, os profetas vão dizer, por exemplo, Isaías 53, que ele não era bem visto pelos homens, não tinha formosura, a partir do verso 4 ali. Então ele era indigno e rejeitado pelos homens. Qual era a metodologia de Mashiach? Porque o nome Jesus, né, Jesus Cristo, em hebraico, você vai pronunciar assim, Yeshua HaMashiach, Yeshua, Hamashiach, Yeshua, ungido.
Cristo, Yeshua Mashiach. Então, o que acontece? Eles esperavam um que viesse fazer uma revolução. Até porque Israel estava opressa por Roma. Eles esperavam um cara que viesse dar tiro em todo mundo, matasse todo mundo, arrebentasse todo mundo. Só que vem um cara que, tipo, bate na tua direita, oferece a esquerda. Caminha contigo 1 milha, anda 2. Se fala mal de você, ora por ele. Perdoa o cara que tá te oprimindo. Um homem que começa a expulsar demônios, um homem que começa a operar milagres, sinais e maravilhas. E detalhe muito interessante, sem quebrar nenhum preceito da Torá. Ele não quebrou nenhum preceito da Torá. Sim, isso é verdade. Ele não quebrou nenhum preceito da Torá. E assim, ele era um rabi da casa de Yehudá, da casa de Judá. E outra coisa interessante aqui. Jesus, ele era um fariseu. Por quê? Assim como Paulo. Sim, sim. O que acontece? Hoje, no meio da igreja evangélica, quando se fala fariseu, o que vem na cabeça? Da pior parte de uma pessoa. A palavra fariseu, você vai pegar a palavra, é perechá, ou separados. Eles se iniciaram ali 200, mais ou menos, antes de Cristo. Sim. Na famosa revolta dos Macabeus. Quando um general grego chamado Antíoco Epifânio, ele dominou Jerusalém, o cara pegou um porco, rasgou no altar e jogou sangue do porco para profanar. Então, assim, os gregos foram os maiores guerreiros da época. Sim. Jerusalém não tinha guerreiros, só tinha idosos. Havia uma família de 2 irmãos. Um chamado Judas Macabeus e outro chamado Mateus Macabeus, Matetiarro. Isso. Os 2 eram sacerdotes. Eles não tinham força, eles foram para as montanhas. Deus deu para eles uma graça tão grande que eles conseguiram expulsar de dentro de Jerusalém o exército dos gregos. Mas dentro disso aí mesmo, foi antes dele, a situação com o pai dele, pai dos Macabeus? Foi mataram o pai do Macabeu, foi sim, isso o idoso morre, aí ele morre, os filhos retomam aquela casa de Coate. Porque outro detalhe interessante, o que se prega nas igrejas evangélicas por aí? Que levita é quem canta, é mentira. Se ensinar errado. Números capítulo 3, levita é quem auxilia no sacerdócio, ou do tabernáculo, né, do Mishacã, ou do caso da casa, do Beit Mikdash, do templo. E Davi, em 1 Crônicas 24, ele separa os turnos de músicos e levitas. Então o que acontece? Limparam o templo, tiraram os gregos. Só que tinha que purificar, limparam tudo, aí pegaram a menorá. Não tinha azeite para menorá. Não tinha. O que Deus fez? Até me arrepio, que é fantástico isso. É fantástico. Escuta aí pra você ver. Deus, escuta isso aí. Ele fez com que a menorá, o azeite, durasse 7 dias e a menorá ficasse acesa sem azeite. Aí começaram a celebrar a festa da dedicação do Hanukkah. Eu estive em novembro em Jerusalém na festa do Hanukkah. João 10, 23, 24, Jesus celebrou a festa do Hanukkah. É a festa das luzes. Porque o Senhor fez, aleluia, com que o templo ficasse iluminado sem ter azeite. Aí a festa do Hanukkah. Então ali começou a sair os fariseus, porque eles criaram as sinagogas, as yeshivás. O que é um yeshivá? Yeshivá é uma casa de Torá, uma house, sinagogas, porque eles não podiam adorar o Eterno dentro do templo. Aí fizeram. Os fariseus tiveram um papel assim sensacional para a cultura. Principalmente no estudo da Torá, na apresentação da Torá, nos bar mitzvah, nos shabates, na iniciação do homem ao judaísmo. Então, assim, eles fizeram um papel sensacional em escolas teológicas. Na casa, por exemplo, de Iliel, que foi um dos grandes rabinos, na casa de Rabi Akiva. Aí, mais posteriormente, você vai ter Maimônides, vai ter... mais posterior agora, né? Rebbe de Lubavitch, vai ter o Rashi. Então, o que acontece? Então, na época de Jesus, esses que eram, no começo, puros porexins, perechás, fariseus, foram corrompidos. Porque Herodes fez um conchave com os sacerdotes corrompidos, que vendiam o título de sacerdote para quem não era da casa de Coate. Então, na época de Herodes, qualquer um podia ser sacerdote. Você pagava, você... Isso tá lembrando o tempo de hoje aí, hein? Isso é verdade. Você pagava, você era. Isso é verdade. Você pagava, você era. Então, Mateus capítulo 23, olha que coisa interessante aqui. Eu vou até dar uma lida esse texto aqui. Ele é muito significativo, isso aqui que Jesus fala. E ele, inclusive, ele se reflete aos fariseus dentro desse texto. Olha o que Jesus... Olha só. Então disse Jesus à multidão, aos seus discípulos: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Verso 3. Observai, praticai e fazei tudo o que ele vos dizem. Mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque falam e não praticam. Jesus não condenou o ensino deles, Jesus condenou a vida hipócrita deles, que eles pregavam uma coisa e viviam outra. Olha, você falou uma coisa interessante. Quando eu comecei a fazer, eu participei de uma turma especial que
O meu pastor, ele faz assim, ele pega 11 jovens, 12 jovens, e esses 12 começam a caminhar com ele. Ele começa a fazer um preparamento para aqueles jovens se tornarem pastores. Só que não é de qualquer forma que você vai se tornar pastor. Sim. Você primeiro vai ter que fazer o curso de teologia, que lá são 2 anos. E aí você vai ter que fazer todos os papéis da igreja desde quando você varre até atender a pessoa na entrada. Você era enviado para uma cidade aqui da região metropolitana. E ali você tinha que iniciar uma igreja com mínimo 30 pessoas e ainda batizar no mínimo 7 pessoas para você formar. Se você não fizesse todos esses critérios, você não formaria. Então você teria que andar com ele em torno de 4 anos para você formar. Para chegar no final, você ter todos os critérios para você formar a ser pastor. Eu comecei e eu parei no início por outros fatos. Mas o que é interessante isso? Porque hoje, qualquer um quer ser pastor. Hoje qualquer um fala assim, eu quero me tornar. Isso aqui mas deu voz, até ó. com Jesus, se você pega isso lá atrás, você vê que o próprio Jesus não pegou e falou assim, não, qualquer um vem ser meu discípulo, não. Entendeu? Não é porque você é o melhorzinho, porque você tem um coração. Não. Teve um processo. Pra você passar. Teve um processo de você andar, dos discípulos andarem com Jesus, e caminhar com Jesus, Jesus ele passou, aprender com Jesus, para depois tomar a posse e falar assim, não, agora eu posso fazer, agora eu consigo fazer. Jesus passou por algo chamado Bar Mitzvah. Sim. O que é o processo do Bar Mitzvah? Né? Mitbar é números, bar em hebraico é no, por exemplo, Bar, Midbar é no deserto. Bar Mitzvah, esse é Mitzvah, você toca Midbar, Mitzvah. Bar Mitzvah é a iniciação do homem com 12 anos ao judaísmo. É quando ele deixa de ser criança e passa a ser homem. Que ele vai ler a Torá a primeira vez em público. Eu vi várias vezes isso no Muro das Lamentações. O menino chega com os seus pais, jogam bala mesmo pra ele. Aí depois dá a Torá pra ele, porque ele tá deixando de ser criança, largando doce pra virar homem. Aí ele lê a Torá a primeira vez em público. Aí os rabinos se assentam, pegam uma oferta, um tzitdaká, e ofertam na vida dele, porque ele tá pregando a primeira vez. E eu fiz umas 5, 6 ofertas assim lá em Jerusalém, agora em novembro, porque alguém tava fazendo essa iniciação para o judaísmo, a gente pega e sela uma oferta na vida dele. É muito sensacional isso. Legal, muito legal. Muito legal. Mas voltando, só para me completar o que eu tava falando, e o mais doido é que quando você falou que os fariseus não estavam errados, que eles trouxeram coisas boas dentro do fariseu, aí eu uma vez perguntando numa das aulas pro pastor, eu falei assim, mas aqui, beleza, nós temos várias vertentes dentro do meio evangélico, no meio cristão, que for, né? Temos lá os adventistas, temos lá os batistas, temos lá os pentecostais, temos os neopentecostais, e aí nós comentando. E eu perguntei pra ele assim, mas onde está errado, por exemplo, o adventista? Porque o adventista, beleza, ele tá seguindo parte da Bíblia, ele segue lá, ele guarda o sábado, que se a gente for olhar dentro mesmo, ele deveria guardar o sábado. Não come carne de porco, não, sabe? E aí nosso erro falou assim, olha, sabe qual que é o erro deles? É porque ele quer cumprir metade da lei. Porque se ele quer cumprir a lei, ele tem que cumprir a lei inteira. Não é cumprir metade da lei. Porque aí você tá anulando o que Cristo fez. Porque quando você cumpre metade da lei, ou só uma regra ou outra, você não tá cumprindo a lei. Sim. E aí, e isso foi muito interessante porque... E é verdade, quando você... Beleza, se você quer cumprir a lei, então você cumpre a lei. Não viva falando que você tá debaixo da graça, cumprindo uma regra ou outra. Mas aí que é o interessante da Torá. O que se hoje, por exemplo, essa cultura ocidental nossa, quando se fala Torá, a palavra Torá vem da palavra hebraica Torat, que é preceito, ensino. O que acontece? Nós, não judeus, para um judeu somos conhecidos quando nós, eu vou explicar já, como Binei Noah. O que é um Binei? Binei em hebraico é filho, Noah, Noé. O não judeu que crê em Deus é conhecido como filho de Noé, porque antes do Deus Todo-Poderoso, ele dá os mandamentos para Moisés e deu 7 leis para os filhos de Noé. Então, o Rebbe de Lubavitch, o Rabi Mendel, foi o cara que, o cara ganhou até o prêmio Nobel da Paz. Depois vocês pesquisam sobre a vida desse cara. Esse cara, pra mim, foi um gênio. Como é que é o nome Rebbe dele? de Lubavitch.
Rabi Remendel, um senhor de barba, que eu sempre tô postando foto dele. Aquele cara ganhou o sim. Prêmio Nobel da Paz. Pra você ter ideia, a mente avançada que ele tinha. E há um dos vídeos do Rebbe, que o Rebbe diz assim que o seguinte, que ele pregando pros judeus. Então essa questão, o que acontece? Um judeu, o Rebbe do Lubavitch, que diz que um não judeu, aquele que conhece as 7 leis de Noé, porque Deus, antes dele dar os mandamentos para Moisés, ele deu 7 leis para Noé. A primeira, para os filhos de Noé. Não cometer idolatria. Deixa eu pegar elas aqui, que eu tenho elas aqui. Eu vou ler ela em sequência, bem legal para vocês verem, que assim, essas 7 leis, Sim. isso é conhecido como um Binei Noa. E o cara que pratica essas 7 leis, ele não precisa de virar judeu. Igual esses caras ficam loucos aí, pondo kippá na cabeça, fazendo essas loucuras pra cima e pra baixo, a torta direita. E, Quase quebrando a internet, cara. olha só, a primeira lei de um dos Sim. filhos de Noé: não cometer idolatria. Em hebraico é avodá zará. Idolatria se pronuncia em hebraico avodá zará. Segundo, não blasfemar. Berket Hashem. Berket, blasfêmia. Hashem, Deus. Sim. O terceiro, não assassinar. Mas aqui, esse assassinar aqui, ó. Shefishet é assassinato doloso, tá? Legítima defesa não é pecado, não. Aqui, Rapaz, vocês fazer estão aí? gente que tem assim fica. O terceiro, Jezreel, não roubar. O quarto, depois Sim. não cometer imoralidades sexuais, diluir. Depois o sexto, não maltratar os animais. O sétimo, Dinim, fazer tribunal de justiça, Tzitdaká. Sim. Então, para um judeu, alguém que não é judeu e crê em Deus é filho de Noé. Um Binei Noa. E o Sim. Binei Noa, ele não tem nenhuma obrigação de cumprir os mandamentos. Se ele quiser, os judeus pode. Mas essas 7 leis aqui, ele se enquadra e é respeitado dentro de Jerusalém. Sim. Você tem acesso às estivás, às sinagogas, às carraus, essas 7 leis aqui. Esses caras, por exemplo, que andam colocando talit, quer ser judeu, esses caras estão malucos. Tá, peraí. Pastor, você acredita que esses caras aí estão fazendo o que é certo? Eles não sabem nem o que eles estão fazendo. Porque eles estão botando um talit aí, Vamos lá. fazendo... Fala sobre isso aí, não, vai. Essa do Ah, talit. Fala Vamos sobre lá, o talit isso aqui aí, é um vai. assunto muito interessante. Eu vou falar sobre o talit aqui, eu quero ler o texto bíblico, porque eu tô vendo na internet, assim, chega Sim. a doer meu coração. Chega a doer meu coração o que esses caras andam fazendo aí, ó. Principalmente uma turma que fica sapateando, rodando, colocando talit. Você vai no Instagram, parece culto afro. Sim. Culto afro misturado com mesmo. Macumba, tá tudo misturado ali. tal, que não sei o quê. Olha só, Números 15, 37, a Sim. Torá vai dizer assim: e falou o Eterno a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel, que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações. E nas franjas porão cordão azul. E nas franjas vos estará para que vejais e lembrais de todos os mandamentos. Mitzvah Hashem, mandamento hebraico é mitzvah. E façais. E não seguis após o vosso coração, e não andeis adulterando. Sim. Verso 40. Para que vos lembrais dos meus, de novo, mandamentos. Vamos lá. A palavra, tô até com o livro aqui, ó. Tzitzit. Tzitzit. Em hebraico você pronuncia Deixa tzitzit. eu colocar aqui perto da câmera aqui. Esse é um dos melhores livros, é o melhor livro que eu já Pra li você sobre o que tá assunto. aí, Tzitzit. O que acontece? Deus mandou fazer bordas, 4 bordas. Sim. Na realidade, esse pano que se usa é o chale de oração, que é chamado talit. Ah, sim. Só que o mandamento é para as 4 franjas. Dentro dessas franjas aqui, Números capítulo 15, verso 39, o que acontece? Ele tem 5 nós, Certo. 8 fios, eu vou falar sobre isso. Os 5 nós simbolizam 5 livros de Moisés, a Torá. Os 8 fios simbolizam 8 pontos que o pecado entra no corpo. Olhos, ouvidos, nariz, boca, coração, mãos, pés e órgãos genitais. Por que os 8 fios estão ligados nos 5 nós? Porque quando o corpo do homem está ligado na palavra, a palavra é purificada do pecado. Vamos lá. Deuteronômio 22:12. Deus mandou fazer 4 franjas. 2 na frente, 2 atrás. Por quê? Porque o nome de Deus tem 4 letras. Yud, Re, Vav, Re. 2 na frente e 2 atrás. Isaías 56, 6, 7, 8. A justiça de Deus vai na sua frente, a misericórdia é a tua retaguarda.
Então, aquele é o chamado talit katan, que você usa por baixo. Eu tenho sim. dois que eu comprei em Jerusalém. Que é uma camiseta, aí isso. fica saindo. E detalhe interessante disso aqui, que eu vou, para desmascarar muita gente aí, o texto vai dizer aqui que falar um cordão azul. Só que esse cordão azul que se fazia aqui no deserto era com crustáceo. Esse crustáceo foi extinto. Foi extinto. Não tem mais o cordão azul, se faz cordão todo branco. Então esses talhes que você vê qualquer um usando aí com cordão azul é falsificado. Lá em Jerusalém, o talit katan ou o talit normal, ele, primeiro, o talit só se usa de manhã para oração. Sim. Se você chegar no Muro das Lamentações à tarde com o talit, eles pedem para você tirar. Porque À noite pedem, tá desrespeitando. Só de manhã. Eu vi brasileiro passar vergonha lá. Então, se você chegar no Brasil, eles mandam prender todo mundo. É um absurdo. Eu vi uns aí, uns que brincam até com língua estranha, e pula e grita. Eu convido até esses rapazes aí, entra aí, assiste esse corte do vídeo pra você aprender um pouco, porque é o seguinte, o texto vai dizer assim, agora que vem a guimatria. O que é a guimatria? A guimatria, vou explicar, cada letra do alfabeto hebraico simboliza um número. Por exemplo, ó, o Aleph é 1, o Bet é 2, o Gimel é 3, o Dalet é 4, o Ri é 5, o Vav 6, o Jahrim 7, o Shet 8, o Tet 9, Yud 10, Kef 20. Quando você pega Tzitzit, você escreve em hebraico, você usa Tzitzit, você usa algumas letras, você usa a primeira letra, o Tzad, Yud, Tzad de novo, Yud e Tev. Você somando todas essas letras, por exemplo, o Tzad é 90. O Yud é 10. O Tzad de novo é 90. Yud 10. Você soma tudo. E o Tav, 400, dá 600. Dá 600, isso mesmo. E se você somar os 5 nós e os 8 fios? Nossa, 613. 613 mandamentos. São 613 mandamentos. Uau! 613 mandamentos. Então a guimatria. Por quê? A guimatria, cada letra do alfabeto hebraico das 22 letras, ela simboliza um número. Então, quando você soma todos os números do tzitzit, dá 600. Aí você soma os 5 nós e os 8 fios, dá 613. Por que 613? 365 mandamentos proibitivos e 248 permissivos. Qual é o mandamento aqui? Quando o cara olhar para esse fio aqui, ó, é para ele lembrar do mandamento. Sim. E por que Deus colocou o versículo 39 para não andar adulterando? Roupa. Para principalmente o homem não pecar sexualmente. Quando ele olha pro tzitzit, ele lembra que se ele é casado, ele não pode trair. Se ele é solteiro, ele não pode andar na prostituição. Ele não pode cobiçar a mulher do próximo. Ele tem que se manter puro sexualmente. Não é essa baderna que esses idiotas andam fazendo. Colocando talho. Eles acham que eles têm superpoder. Cara, que absurdo. Eles não sabem nem o que é tzitzit e outra. Vão acarretar... Olha o que o texto sagrado vai dizer da maldição que eles vão acarretar pro lombo deles. Olha o que o texto vai dizer só. Eu sou o Senhor que vos tirei da terra do Egito, para que vos façais santos, não defraudais os meus mandamentos. Quem usa o talit incorretamente, ele está acarretando 2 maldições para a vida dele. A primeira, maldição sexual. Vamos medir palavras aqui, porque hoje se você fala, você vai preso, qualquer coisa. Você já reparou que esses caras que são usam, sempre mais delicadinhos? Vocês repararam. Reparei. Vocês entraram onde eu quis entrar aí. Reparei. Vocês repararam que esses caras que ficam aí... A harmonização facial deles tá em dia. Tá em dia. Eu vi isso. Teve uns 2, 3 aí, um aí que, inclusive, não tenho nada até contra esse rapaz, um tal de... Brinca com língua estranha, tal de Joma, que fica brincando. Sim. Que, inclusive... Ele usa talit, cara, e assim, ele não sabe nem o que ele tá fazendo. Inclusive, eu não conheço ele, parece ser um rapaz bom, acho que às vezes, não sei, mal instruído, mas ele tá acarretando maldição pra vida dele, não só ele, mas aquela turma que fica rodando, pulando. E eles estão usando símbolos do judaísmo. O mandamento é pra você usar a franja. Não é pra você usar o chale de oração. O chale de oração é pra você usar só de manhã, orar. Você guarda ele e o talit katan que você usa por baixo, você usa, por exemplo, num shabat, ou você usa quando você está meditando e estudando a Torá. Aí você vê nas igrejas, bandeira de Israel, talit, kippah, que eles não sabem nem o que eles estão fazendo. Mas aqui, pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro disso aí mesmo, quando começou essa ideia, pelo menos você tem percepção de quem trouxe
essa famigerada obra como eu posso dizer? Desmembrada aí do judaísmo. Na realidade, o que acontece? Quando Paulo fala ali em Gálatas 3 sobre obras da lei, ele não está falando da Torá, ele está falando de uma seita do primeiro século. Sim. Essa seita, obras da lei, essa seita ali do primeiro século, vão pôr ali 80 de si. Essa seita era a seita de judeus. Sim. Esses judeus dessa seita que chamava obras da lei, eles acreditavam, e eles estavam dentro da igreja. Eles, segundo eles, eram messiânicos, eles acreditavam que só seriam salvos pelas obras da lei. E começaram a trazer símbolos do judaísmo para que pudessem, por exemplo, aplicar de uma forma errada. O que a Bíblia diz sobre as festas? É bíblico sim você celebrar festas. Todas as festas apontam para uma Mashiach. A Páscoa, por exemplo, sim. é a maior festa bíblica, vem da palavra hebraica Pessar, Pentecoste. Olha que coisa fantástica, Shavuot. Ali você pega Sukkot, Tabernáculo, todas elas apontam para Cristo. Só que eles pegam e um misturo, chega a ser uma mixigenação de loucura. Chega a ser culto afro, nada contra culto afro, que aqui tem 3 negão aqui dentro, que senão daqui a pouco a turma do mimimi vai chegar aqui. Vai chegar junto, tem 3 negão aqui, um careca cabeçudo, outro careca e um com cabelo. 3 negão aqui. Meio metade de cabelo. Que nós não estamos na senzala ideológica aqui, não. Aqui é 3 negão libertos pelo sangue de Jesus Cristo. Amém. E se eu pudesse, eu banhava no barril de picho 10 vezes de novo, que eu amo ser preto, eu amo ser negão. Isso aí. Eu ando na rua e falo, Jesus, obrigado porque eu sou preto. E Deus abençoe os brancos também, os amarelos, com certeza. Mundo. Então trouxeram isso. Então assim, eles acham que eles têm superpoderes. As lives, cara... Eu vi um cara, lembrando disso, eu vi um cara, agora, eu tava à noite no Muro das Lamentações, tava um frio, me chegou um brasileiro, pelo sotaque era do Rio. Do Rio? Com o talit todo escrito. Ah, mentira. Eu olhei assim, que eu tava no muro orando, eu vi a voz, né, que a gente ouve brasileiro, eu falei, não vai fazer isso. Pensei comigo, chegou ele e mais uns 4, com talit escrito, rabiscado, um talit falsificado, com a linha do City azul. Aí começou. Eu olhei e falei, cara, eu não vou falar. Aí eu tava com a camisa do Brasil, eu tava com a jaqueta, tava muito. Eu levantei. Falei, o que, filho? Vai ver que eu sou brasileiro, eu fingi de bobo e tô lá. Orando. Passou 2 minutos, juntou os rabinos, os guardas. No, blasphemy, no, tzitzit, no. Falando pra eles, não, vocês estão blasfemando, isso é blasfêmia. Tirou o talit deles, pediu pra eles se retirarem do Muro das Lamentações, cara. Uma turma de brasileiros. E eu lá quieto. E eu falei, meu Deus do céu. Jesus, eu sou até russo, mas não sou brasileiro nessa hora. Que vergonha que eu fiquei. Mano, imagino. Que vergonha que eu fiquei. Aí eu vi os rabinos falando lá, isso é uma blasfêmia, que estão usando, por exemplo, o nosso símbolo de sacro para poder tirar dinheiro do povo. Sim. Para poder fazer voto. E por aí vai. Porque outro dia eu tava assistindo uma live. Assistindo uma live não, né? A gente passa por lá e vê. Aí eu vi pegando o celular, igual eu falei, muito jeitoso. Parece que ele tinha passado a chapinha na hora, porque tá saindo até uma fumacinha do cabelo. É porque você vai pôr o seu nome no tais. E nós vamos levar para Israel. E que não sei o quê. Aí na hora que ele começou a falar isso, eu falei, meu amigo, esse camarada tá caçando guerra. Misericórdia. Porque além de estar batendo em cima de uma coisa, ele vai levar para um lugar onde ele vai ferir a religião, ele vai ferir a cultura, ele vai ferir a moral, a integridade das pessoas. Assim, sabe o que mais me fascina em Jerusalém? O sacro que eles são, assim, o respeito que eles têm para com Deus. É coisa que sabe qual é o segredo de Israel? Não é a tecnologia, é a oração. Sim. É 24 horas orando no muro. Eles oram demais. Então, se você vê o respeito que eles tratam as coisas de Deus, que assim, isso me constrange. Aí você vê brasileiro blasfemando dentro de igreja, essa parafernália que estão. Pegando o candelabro, fazendo esses absurdos, essas loucuras. Eu vou mais além. Eles vão queimar no fogo do inferno. Sim. Eles vão queimar no fogo do inferno. O inferno espera por eles. Sim. Tá escrito aqui essa mitzvah em Números 15. Quem pegar o talit, o tzitzit, até tossiu o Elias, até engasgou a confirmação. Tá morrendo, gente, só pra afirmar, eu não tô usando talit, tá? Gente. Eu só engasguei que eu já imaginei o povo aí no inferno. Rapaz, esses caras vão queimar no fogo do inferno. Porque assim, os mandamentos do Eterno são tão sensacionais.
Olha como é que a Torá é tão fantástica. Olha que coisa fantástica. Manda pra eles aí pra eles entenderem. Vai lá. Coisa fantástica. Se eu falar algo aqui, vai ter aqui, tem gente que vai ficar doida. Jesus, ele não cumpriu todos os preceitos da Torá. Talvez por causa do tempo? Não. Jesus é homem, correto? Sim. Então ele não cumpriu o Levítico capítulo 15, que é mandamento pra mulher menstruada. Ele é homem. É. Ele não cumpriu o Levítico 15 a partir do 8, que aquele mandamento é só pra mulher menstruada. Limpar a vagina, o órgão genital do sangue. Ele não cumpriu o Deuteronômio 24, que é mandamento de pai para filho. E Yeshua não teve filho. Então a lei é boa. 1 Timóteo capítulo 1. Para aquele que usa dela legitimamente. Sim. Ela é ruim para quem? Pro sodomita, pro adúltero, pro patricita, pro matricida, pro blasfêmio, pro beberrão, pro roubador, pro mentiroso, pro pejuro. Para esses. Olha que coisa fantástica. Então, quando Deus dá os mandamentos, os preceitos para Moisés, nessa cultura oriental, se pregou que é uma coisa ruim. Paulo vai dizer em Romanos 6 que a lei veio por causa do pecado. Sim. É um aio. Pra Deus dizer pro cara assim, cara, você tá pecando. É igual um aio de boi. O boi tá indo pro caminho errado, o fazendeiro fura ele ali, ele vai no caminho. Mas leva ele pro caminho pra apontar pra quem? Pro Machia, pro Cristo vivo. Pro Cristo vivo. É tão sensacional, por exemplo, João capítulo 8. João capítulo 8, eu tive nessa escadaria. Eu vou estar fazendo um vídeo lá agora. Jesus estava sentado, trouxeram uma mulher, João 8, 1 e 2. Pega no adultério. Sim. Levítico 18, 19 e 20, a Torá manda apedrejar o homem e a mulher. O que eles falaram com Jesus? Pegamos ela em adultério. Pegamos ela, mas a nossa lei manda apedrejar. Jesus falou, não, cadê o cara? Eu te falo, cadê o cara que tava com ela? Quem sabe era que tava amigo deles que tava ali metendo pedrada. Isso, porque ela e não porque ele. Quem sabe é um desses aí na internet que fica batendo os outros o tempo todo aí, ó. Sapecando os outros, batendo. Mas por que não trouxeram o cara que tava tendo relação sexual com a mulher? Só trouxeram a mulher. O que Jesus falou? Atira a primeira pedra, quem não tiver... Pecado. Porque se Jesus mandasse atirar a pedra, ele tava quebrando a mitzvah. E se ele quebrasse uma mitzvah na entrada de um shabat, ele era apedrejado. Sim. E talvez as pedras já eram até para ele. Tava armada para matar ele. Estavam armados para matar Jesus ali. Aí o que Jesus falou com ela? Eu não te condeno. Vai, não peques mais. Para que não te suceda coisa pior. Isso. Porque o pecado... Então todos os preceitos do Deus Todo-Poderoso foi para levar o homem do pecado. Assim, e hoje as igrejas... Qual é a mensagem que é atrativa hoje? Mensagem boa. É como se diz... É conteúdo que vai atrair o povo. Você falou de pecado, irmão, você não tem engajamento. Não tem. E o mais interessante, por exemplo, a igreja no século XXI, pastor Léo, nós estamos falando aí, nós começamos lá atrás, falando de Jerusalém, comentando sobre a sua viagem. Uhum. Foi sensacional. Inclusive, eu recebi o título de Bnei Noah. Recebeu? Eu recebi o título de Bnei Noah em Jerusalém. Agora, dia 17... Isso aqui, pro povo entender, não é ser judeu. Mas a gente coloca... O Bnei Noah é um não-judeu. Você pode ser de... Um não-judeu que é reconhecido por um rabinato, alguém que conhece as leis de Moisés. E para a honra e glória do Senhor Jesus, agora é de 17 de março, eu vou receber esse documento lá em Jerusalém, por 2 rabinos, um rabinato que está me reconhecendo como um Bnei Noah, um filho de Noé, que não é judeu, deixando claro aqui que conhece as leis de Deus. Isso é uma grande honraria. Vai me dar acesso a muito lugar em Jerusalém. Olha que bênção, isso aí é bom demais, Muito lugar. Deus é maravilhoso. Então a igreja, você falando, Elias, da igreja, você tava falando aí da igreja? Sim, não, tô falando assim, a igreja do século XXI. Porque vamos construir uma linha do tempo aqui para chegarmos aqui na igreja. Sua viagem, nós falamos sobre ela. Sim. Falamos sobre as questões, por exemplo... do templo, da cidade, você fez citações, chegamos, falamos até um pouco de escatológico, um negócio profundo, para você que tá aí, ó, foi profundo. Passamos por fatos, chegamos ao Talit, só que nós vamos trazer um paralelo. Você passou por um lugar que, querendo ou não, está em processo de restauração. Sim. Vai vir um terceiro tempo. Tabernáculo, sim. E querendo ou não, esse povo já sofreu tanto e há vamos dizer assim, algumas décadas atrás, não era nenhuma nação, não era ordenado uma nação. Era simplesmente um povoado que tinha sofrido da mão de Hitler. Aí se tornou uma nação poderosa, rica, em Deus. Isso. A Guerra dos 6 Dias. E isso se cumpriu.
Só que essa restauração aconteceu num povo que acreditou fielmente e cumpre os princípios da palavra. Os caras são... Agora, nós estamos numa igreja do século XXI. Correto, Sim, pastor Léo? sim. Chegamos aqui onde Sim. nós queríamos. Uma igreja onde que as coisas estão acontecendo da forma que o homem pensa que é. Que eles acham que é. Tipo, hoje tá, por exemplo... Hoje nada... Sabe uma coisa que me chamou muita atenção em Jerusalém? O Sim. Tzit da cá. Oferta aos pobres. Toda oferta que é dada pro pobre lá não é exposto o pobre. Ah, sim. Tipo assim... Mas aqui no Brasil tem que fazer live. Aqui tem que fazer live, mostrar a cesta básica. É. Mateus 6, 2, 3, o que a direita faz? Tzit da cá. Isso. Eu vim em Jerusalém, no bar ali perto da Menorá de Ouro, você desce, aí tem, assim, tipo aquelas carteiras de escola que a gente estudou nas escolas assim, Sim. aí tem os repartimentos com dólares. Ninguém mexe pros pobres. Só que tem uma cabine pra pessoa que é pobre entrar lá dentro, pegar e ninguém vê. Olha Ele aí. pra não expô-lo. Sim. Eu perguntei pra minha professora de hebraico, a Zipra, ela falou assim, porque a Shen mandou um mandamento lá em Ruth. Também diz ali no capítulo 3, as espigas que caíam ali que o pobre pegava. Ela citou um texto pra mim de Deuteronômio capítulo 19, que Deus ama o pobre, o órfão e a viúva. Isso. Então, Deus é tão misericordioso que a pessoa que é pobre que vai lá receber aquela oferta, Deus não quer que as outras olhem pra ele como um coitado. Deus protege ele. E a igreja brasileira hoje, o que os caras querem mostrar? Ué. Que nós estamos fazendo. Você falando aí do pobre, órfão E a viúva. Pastor Eduardo Reis. Eu tive com o Duarte, tem 2 domingos pregando lá. 2 domingos. Todo último domingo do mês, agora até dezembro, eu tô pregando na igreja dele. Lá em Eita, Balneário que Camboriú. maravilha. É que eu morava aqui em cima, né? Morava perto de Morava nós aqui aqui. em cima, aqui, Eduardo. Aqui, e falando sobre o Eduardo Reis, ele falou, eu não tô lembrado qual a mensagem, que eu já citei tanta mensagem dele, que é Eduardo difícil. é genial. Eduardo não prega, né, Fê? Dá aula. 3 horas de mensagem. Mano, Duarte, ele fala 5 depois horas. Você encheu um caderno, você fica assim... Mano, o Eduardo prega 5 horas. Eu falo do Eduardo porque a gente é amigo desde criança. O pastor Eduardo ele prega 5 horas, cara. Parece que é meia hora você quer ouvir o cara falar mais. Então, que pão que E ele é. falou da ordem que tinha. Agora eu não vou lembrar se é primeira viúva ou segunda viúva, mas tem uma ordem em cima disso. Sim. E essa ordem é que trazia os benefícios e as bênçãos para a nação. Sim. E eu lembro dessa mensagem dele. Ó, Êxodo 22, 22, olha o que a Torá vai dizer. A nenhuma viúva, nem órfão, afligirás. Levítico 21, 14. A viúva não desonrará. Levítico 22, 13. A viúva não será maltratada. E Números 39, não tocante a viúva que for repudiada, não maltratarás. E aqui Daniel 10, 18, Deus fará justiça. Ó, a viúva, olha a sequência, Sim. o órfão e o estrangeiro, e o pobre. Aí, ó. A viúva, órfão e estrangeiro. Sempre a viúva. Por quê? Por ser Com a revelação. Sim, não tem paternidade. Isso, Deus está falando de paternidade aqui. O que a igreja brasileira precisa entender é paternidade. com certeza. Se for na casa de uma viúva, não vai ter um homem que provê o pão. Aí Deus está dizendo assim, ó, para ter cuidado com a viúva, para prover para ela. E Deus está dizendo para a igreja que a igreja, os pastores têm que ter papel de homem. E Com prover certeza. pão, não é comer o pão. Isso é verdade. E outra coisa, a gente tá falando de viúva, órfão, estrangeiros E necessitado. e necessitados. Aí você chega na igreja brasileira hoje, é um tal do... Vamos fazer 10 horas de oferta, 5 minutos para a palavra. E não tem Bíblia. E É não por isso tem que tá Bíblia. do jeito que tá. E é um tal do, tipo assim, eu escutei de uma pessoa falando, escutei não, né? Na verdade, eu li e alguém estava comentando sobre isso. Você já percebeu que... Agora, olha como é que nós vamos bater lá agora. Você já percebeu como é que os coaches estão... Eles já facilitavam, sim, facilitavam o sim. modo de você entrar para dentro do Sim. evangelho. É o modo operante dele, é sempre o Isso. mesmo. Mas já percebeu que eles estão fazendo um vínculo como se fosse uma associação com quem tem grana Sim. para entrar para dentro da igreja e fazer negócios. Sim. Por exemplo, tem um cara aí que é conhecido por dar aula no YouTube. Tem alguma coisa entre familiares, tipo coisa de primo, sabe? Sei Quem quem conhece que é. de indireta sabe aí. Eu sei quem que é. Esse aí já me bloqueou no Instagram já. Aí, assim, não. Eu era ateu, agora sou evangélico. Sou cristão, agora acredito em Deus. E assim, as pessoas, nossa, que maravilha.
Aí um coach, conhecido como pastor coach, barra mais não sei das contas lá, chegou e falou assim, tipo assim, ô queridinho, passando a mão na... Não, é desse jeito mesmo, uma hora vai dar certo, uma hora você vai entender Cristo. Aí o cara acha que é de Cristo. Só que lá pra dentro da igreja, ele levou o quê? A ideia dele de comércio. Comércio. Ele falou assim, não, Comércio. vamos crescer. E o coach pegou e fez o quê? Bíblia para um lado, traz aqui o seu esquema de fazer dinheiro. Qual é o esquema? É corrupto? Não. É só uma forma de pôr a Bíblia de lado, é tudo errado. O que aconteceu? Esse cara foi pra dentro da igreja e fez tudo que... Agora, essa semana saiu a notícia que ele tá namorando com uma menina, terminou o casamento há um mês. Um mês depois, um mês exato. Dia 1º de um mês ele terminou. Passou 30 dias, no dia 1º do outro mês, já tava com a outra. E assim, se tornou tão Luiz, tão essa sujeira. Porque assim, isso, mas qual que os caras estão vendo? Eles queriam resultado. Não, ele tá vendendo curso na internet. Alguém falou pra mim assim, alguém falou pra mim assim, cara, você devia vender seus cursos. Eu concordo que um curso teológico você tem que vender mesmo, é um curso diferente de pregar. Curso teológico é um curso, é um seminário, Mas qual é a forma pejorativa que ele quis dizer? Que eu teria que entrar pra essa área do marketing pra ganhar dinheiro, que parar pro povo. Eu falei assim, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Onde fica o pobre e o órfão vivo nisso aí? Aí ele, é que Deus vai prosperar. Eu falei assim, cara, a igreja precisa fazer o papel de igreja. A igreja não pode deixar de fazer esse papel de cuidar dos órfãos e necessitados. Talvez alguém vai dizer assim, mas se cuidar, vai fazer igual esse cara aqui, ó, que deu Bolsa Família pra muita gente, escravizou o povo na fome. Não é essa a questão. Sempre vai ter pobre. Sim, é verdade. Diferente dessa doutrina do comunismo, que você tem que pegar o teu e dividir com o cara que não quer trabalhar. Não é uma doutrina do comunismo, é evangelho. Qual é essa questão do tzedakah, da oferta? É você mostrar pra pessoa que aquela oferta que ela tá recebendo vai dar força pra ela trabalhar e sair daquela situação de miséria que ela tá vivendo. É isso que se acontece lá em Jerusalém. Um rabino me disse o seguinte, quando alguém pega um tzedakah desse aqui, ninguém tá vendo ele vai ter coragem pra trabalhar. Sim. Porque quando você vai dar uma cesta básica pra pessoa, faz um vídeo, expõe no Instagram. Pô, tá aparecendo pra todo mundo ali, pô. Tá igual o carioca. Porra, pá. Então, tipo, a pessoa vai ver ali no celular, pá. Vai constrangir aquela pessoa. Ela vai querer ficar ganhando cesta básica o tempo todo e não vai trabalhar. O tzedakah é um incentivo pra pessoa sair daquela situação. Isso. Não viver ali. Só que aí a gente vai chegar também a um negócio muito interessante desse cara aqui, ó. Sim. Ele quer que todo mundo fique burro. Com certeza. Todo mundo fica burro. Porque pra eles é perigoso uma pessoa instruída. E dentro das igrejas evangélicas, não estou generalizando, senão seria tolo, tem muita gente burra. Sim. Muita gente que ele só crê em profecia. Se você falar com ele assim, cara, essa profecia aqui não é de Deus, não toca no vaso, que não sei o quê. Cara, que burrice é essa? Não, e é um tal do ungido, eu tô debaixo da bênção dele, que aqui é o seguinte, aí quando acontece alguma coisa, vou te dar um exemplo aqui. Há um tempo atrás, tinha um irmão ali no monte ali, fazendo e acontecendo. Nossa, o povo trazia água pra ele, trouxeram um negócio lá pra ele ficar, tal, beleza. Como um Deus, né? Como um Deus. Deu ruim. Começaram a descobrir coisa lá. Não, mas que não toca, a polícia chegou. Eu sei. Deu B.O. Eu sei da história. Aí eu falei, gente, isso. Eu falei, gente, entenda o seguinte. Se você não vai olhar para dentro da Bíblia, você vai ser enganado. O problema é que, assim, o povo não gosta de estudar. Não, estudar não. Você fala, Dá um culto a de maioria, cinto, você vê vai até acontecer. aqui, que entra aqui nas minhas redes sociais aqui, entra muita gente chata. Nas minhas redes sociais dá muita gente chata. Eles não têm, assim, um tempo de ler. Por exemplo, assim, eu não sou calvinista. Eu não acredito na predestinação, mas eu respeito o povo calvinista. Sim. Eu conheço a doutrina toda calvinista de Calvino. Conheço a doutrina de Armínio. Conheço a doutrina batista, pentecostal. Eu estudo isso aí, mas às vezes os caras não conhecem a doutrina do outro Primeiro, profeta não é quem revela, é quem prega a Bíblia. Sim. A palavra profeta vem da palavra hebraica navi. Navi é porta-voz. Lembra quando a gente estudava, a gente levava porta-bandeira? Sim. Levava a bandeira do Brasil, ficava no medo, né, da bandeira cair. Você Sim. tinha que fazer o quê? O profeta é isso. Ele leva algo que não é dele.
Ele leva uma voz que não é dele. O que João falou? Eu sou a voz E clama. do que Deserto. do deserto. Olha o texto. Olha que coisa fantástica isso aqui. A voz do que clama. Isso. Olha, Ele não é a voz, ele traz. ele traz a voz. Ele traz essa voz. Mas os caras querem ser Mas a na voz. igreja, hoje não, os caras querem ser a voz. Eles querem Querem ser. a voz e a luz. Outro dia eu tava vendo uma coreografia lá onde que o cara botou um monte de luminária, luz assim, saiu igual Jesus. Você viu aquilo? Eu vi, cara. Oh, meu Deus do céu. Não, eu achei que aquilo era brincadeira, sabe? A princípio eu achei que era zoeira aquilo. Depois que eu vi que era sério. Cara, e tinha uma mulher O que veio mundo gospel tocando não nele anda assim, bem, tipo... não anda bem. Não anda Não, o mundo... A gente precisa de uma restauração. Mano, eu achei que urgente. aquilo era zoeira. Minha filha, pai, olha isso aqui. Não, isso é brincadeira. Olha aqui, Lucas, olha que coisa legal aqui, Lucas 3. Olha aqui, 3, 4. Olha o que João vai falar, essa questão do profeta. Ih, pra não tirar o teu raciocínio, a gente entrar dentro disso aqui, que isso é profundo. Olha só. Segundo o que está escrito no livro do profeta Isaías, diz: voz do que clama. Sim. Ele leva a voz de alguém que estava clamando no deserto. Eu levo a voz do que clama. Quem Sim. clama aqui é Deus. Sim. Eu tenho que levar a voz de Deus, não é a minha voz. Com Nós certeza. estamos com a geração, eu estou ouvindo a voz do povo. E a pandemia gerou isso aí, né? Gerou. Hoje, a live dos Pix, né? Não, e a laje do engajamento. Porque é um tal do vai deixando o seu like, porque lá vem. Deus tá me falando aqui, é ela, viu? Outro dia eu tô assim, é ela. Aí o cara postou assim, ih, eu tô vendo que é ela mesmo. Ela vem, eu tô olhando pro céu, ela vai cair. Chega Aí, a ser, não, chega a ser Você entendeu? bizarro, né, gente? Aí o cara tá mas assim. isso é porque o pessoal não estuda, velho. estuda, O mano. pessoal não procura saber das coisas. E vai acreditar em qualquer coisa que a pessoa coloca na boca dela, ela vai engolir. O meu pastor, ele sempre fala uma coisa assim que é muito interessante. Ele falou assim, ó, eu dou uma comida saudável pra vocês dentro da minha igreja, que é aqui que você tem que alimentar. Eu não tô falando que vocês não é proibido de ouvir alguma outra pregação, mas você tem que Isso saber aí. onde você tá Concordo comendo, plenamente o com que você ele. tá comendo, qual que é o local que você tá indo comer. Porque qualquer coisa, você vai comendo qualquer coisa, daqui a pouco tá dando um burbura no seu estômago, e você vai correr aqui pra dentro pra mim cuidar de Vai você. dar diarreia. Entendeu? Vai dar ruim. Então, tipo assim, Biriri. é isso que É, ele ué. fala. Ele fala assim, você comeu ruim, comeu comida ruim. Depois, jeito. quem que é o médico que vai ter cuidado de você vai ser eu, porque você tá indo comer fora da onde que não é pra você comer. Entende? certeza. Então você tem que tomar cuidado. Aí o pessoal não come qualquer coisa. Isso, Vai. e assim, ainda mais agora esse perigo que nós estamos com esse atual governo aí, ó, que Sim. precisa ser linguagem neutra, gente. Todes. Todd, eu tomo é Todd. Isso. Que todos no inferno, tá repreendido. É homem e mulher. Sim. Todos o satanás, sai fora. Todos. Ah, repreendido, diabo. Que todos no inferno, demônio, sai pra lá. E falando de governo, é uma coisa que as pessoas fizeram. Eu percebi isso no local de trabalho. As pessoas voltaram por revolta. É verdade. Sabe aquela coisa? Eu vou ficar rebelde. Então eu vou contra isso aí, porque é o menino e o pai. O pai chama atenção, o pai. Eu vou contra o meu pai. Vou. Então eu vou denunciá-lo de uma coisa que ele não fez. Aí a pessoa vai lá e vota. Ué. Vai lá e fez. Fez o. Mas isso aí... Fez o símbolo do L. Mas isso aí O é que a que mídia. aconteceu? Mas isso aí é mídia. Sim. Mídia Mas- faz mas- a cabeça do povo. Mas olha só pra você ver. Agora eles estão arrependidos. A Pessoas gasolina? trabalham com... gasolina. Cadê a picanha desse, hein? Pois ah, é. sim, aquele esse miojo, picanha. Ué. Aí aquele que você corta, tem supermercado BH Mas vende ele. não é nem o miojo, é o É o temperozinho. pãozinho. Você É só joga o pão, mesmo, tempero na de água. picanha, na água. É a Na picanha água. deles. E é isso. É a Aí você picanha. chega no atual governo, É a onde as picanha pessoas deles acham assim, aí. não. É porque, igual a menina falou outro dia, vai melhorar. Ela falou em janeiro. Aí chega agora em março. Ela tá assim, nossa, aumentou só R$18 no salário. Eu olhei pra ela assim, R$18. eu falei assim. Só R$18. Aí me deu vontade de falar assim, só não esquece que você costuma faltar muito. Porque, sabe, toma uns gorote, aí falta muito. Não traz nenhum atestado. Então, vai ser descontado. Eu falei, 18 conto pra com 18 ela conto aí, você não voar. vai pagar nem a passagem. Nem a passagem, porque, filha. ultimamente, você tá tendo que andar de Uber. Não Porque paga. tem ônibus. Não tem ônibus. O E metrô aí? tá de O greve. metrô tá de greve. Aí você chega no supermercado, você vai ali no sacolão, você pega um limão e uma laranja, a pessoa só falta falar pra você assim, Deu ó. 20 real. 20, tá dando 50. Esse olha só uma banana surrada, ruim. Isso. Banana ruim desse tudo aí.
A carne, aquela Quem carne manda eles toda comprar picanha cebosa. com R$18. Pois é. Ou sebo, né? Vou comprar sebo aqui embaixo Isso. do Suzano, aqui naquele Nem açougue é, ali, tem. nem é gordura da Matadouro. picanha. Você lembra que na época que a gente passava em frente ao Matador lá, eles vendiam? Vendia aquele sebo velho lá, misericórdia, mano. Que derrota que era aquilo. Pois é. A Só gente que tá o quase... povo gosta de ser enganado. Gosta de ser enganado. Pô, gosta de ser Fizeram enganado. por revolta e agora tá tendo a consequência. Aí, talvez alguém vai dizer, mas igreja não pode falar disso. Onde é que a gente vai falar disso, gente? A igreja não pode falar de sexualidade. Por muito tempo falaram que a igreja não podia falar de sexualidade, É. que a igreja não podia falar de política, que a igreja não podia falar de assuntos pertinentes à vida. Por exemplo, sexualidade. Não tenho nada contra denominação nenhuma. Isso aqui são pontos que eu tô colocando que eu vi na vida. Sim. Tem muitas igrejas que não ensinaram o que é puberdade para os adolescentes, que não ensinaram o que é hormônio, que não ensinaram o que é sexo. Falar abertamente para um menino, para uma moça. Obviamente, mulheres falando para mulheres e homens para homens. Ó, meu filho, você tá fazendo 13, 14 anos, vai ter seu testosterona lá em cima. Cuidado, senão você ter relação sexual com a moça, você vai transar com ela, você vai engravidar ela, é pecado. Aí falaram que é do diabo. O sexo não é do diabo. O sexo é pro homem e pra mulher. Sim. É deleite. Sim. Aí colocaram, não ensinaram isso. Aí o que acontece? Nasceu uma geração que não assume pecado. Por quê? Principalmente caras que pregam, caras que têm um ministério. Por quê? Se ele confessar o pecado dele, ele nunca trabalhou na vida. Ele vai viver de quê? Não sabe. De que Ele não sabe o que, vai que a ver, gente fez na vida, né? Ele carregar, encher laje, Não sabe, capinar não sabe. lote. Sabe o que é isso, não? sabe? Cresceu na igreja, Eu uma desafio, madeira inclusive, celestial. tá um desafio aqui que eu lanço pra esses profetas das lives, apresentar as carteiras deles de trabalho com PIS. Não é Pix, não, viu? Falou PIS. Mas é verdadeira, eles já tão viu? viciados. Não é pra pegar do irmão, não. Eles já estão tão viciados em Pix que eu falei PIS. Esses caras nunca receberam PIS, PIS-Pazé. Você tá doido? Eles não sabem o que é isso, não. Seguro-desemprego. Seguro-desemprego. Desafio aqui é colocar a carteira de trabalho deles com aquele Colocar? carimbo. Colocar carteira? O desespero bate na porta. Se hoje chegar e falar assim, ó, não tem mais Pix, não tem mais live, ô, meu amigo, esses camaradas vão correr pra rua. Não vão saber o que fazer. E assim, Jesus disse assim, que é um cego guiando o outro pro buraco. E eu vou dizer outra. É meio pesado isso aqui que eu vou falar, mas é necessário. As pessoas que seguem esses caras, elas vão pro inferno. Elas vão cair no mesmo buraco que ele. Sim. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 5, porque não crerem na palavra da verdade, Deus enviará a operação do erro para que creem na mentira. Porque não creem na Bíblia. Eles vão padecer. Eles vão queimar no fogo do inferno se não se arrependerem. Ainda dá tempo para eles ainda. Sim. Olha só para você ver, pastor. E olhando para esses fatos da nossa igreja, a gente tem que pensar como ter uma ação de restauração dentro da igreja brasileira. Porque a igreja brasileira se envolveu com política, se envolveu com tudo, mas nunca conseguiu se restaurar. Sim. Porque nós estamos vendo uma derrocada e de um outro lado Sim. alguém tentando segurar a ponta. Falando assim, não vai. E você sabe o que eu vi esse lado da Como é que política? faz? Assim, uma coisa que por exemplo, se tornou um palanque de guerra e nós não podemos ser um palanque de guerra. Assim, o que acontece? Obviamente, nós somos baluarte da verdade. Com certeza. Nós defendemos princípios. Por exemplo, esse depredamento, vamos falar pro código, que tem esse algoritmo aí do Lex Luthor, né? O Lex, vocês já pegaram na entrelinha que é o Lex Luthor. Sim. Vocês já pegaram aí na entrelinha que é um Lex. Sim. Lex, inimigo do Clark e tal. Sim, Vocês já pegam pegamos o aqui. Lex Luthor aqui do Brasil. Então vamos falar pro código. Essa quebradeira que teve, eu sou totalmente contra. Sim. Pastor ser preso ali. Teve gente que falou comigo, cara, tem que não, irmão. Tá maluco, cara? Tu vai se igualar a eles? A esquerda, quebrar tudo, arrebentar tudo. Nós somos um povo de paz. Eu conheço. A de Santa Catarina. 2 PR. Vocês estão entendendo por código? Sim. Então, ó, lá na Papuda. E detalhe, esses 2 PR era que batiam nos outros na internet. Pecado, não sei o quê. Ficava o tempo todo Agora porra. tá Então lá. lá na Papuda, filho. E o Lex Luthor não vai dar rego pra eles não, Não mano. vai não. O Lex vai é não. pesado. É osso de o Lex. Vai impregnar e vai marcar eles lá com ferro quente. Ferro quente. Porque esqueceram do papel de igreja pra militância. Uma coisa é a gente... Eu sempre preguei contra as ideologias da esquerda, eu sempre falei contra aborto, com ideologia de gênero, casamento do arco-íris, que tem que... Isso aí, se você falar o nome, cai até a live. Sim. Você já parou que engraçado? Eles xingam a gente, quer matar crente. Ridículo. Olha esse carnaval aí. Olha... Terror, cara. Não,
Pelo amor de Deus. Cara, esses caras aí, assim... Você viu a cruz lá de Que negócio de tara cerveja? desgraçada é essa? Desculpa a palavra, mas é a palavra que cabe dentro do vocabulário. Que tara desgraçada é essa, cara? Com criança, com o símbolo saco do cristianismo. Por que eles não namoram o diabo e vão pro inferno com ele? Porque quer sujar o nome do evangelho, é isso. Aí quer que a gente faça a mesma coisa, entendeu? Pô, mano. Quer que a gente vá lá e Aí você... truca Aí, e faça a se eu falar mesma pro coisa, código, aí se entendeu? você falar que aquele espírito que tem um E, tem uma palavra no meio e um U no final, é demônio, você vai preso. Eles podem falar que Jesus era isso, que Jesus é aquilo, zoar Jesus no carnaval. Mas se você falou que aquele espírito que tem um E, e a imagem dele é preto e vermelho, vocês sabem o que eu tô dizendo. Você falou que é demônio, irmão? Que é aquela que gira, 7. É demônio, você vai preso. Você vai preso. Se você falar que é contra culto afro, você vai preso, cara. Olha, e assim, e nós perdemos a essência de igreja. Sim. Nós estamos perdendo isso aí por causa de politicagem. Eu não tenho política de estimação, não. Léo, você votou no Bolsonaro? Votei. Bolsonaro é perfeito? Não, ele errou demais. Muita coisa, falava muita coisa que eu ficava louco. Sim. Louco, mas eu vi nele a opção que eu achei mais adequada pra tirar o povo Do limbo. do limbo. Mas aí vai voltar tudo de novo. Tudo de novo, ó. Desse jeito, companheiro. Parece brincadeira, né? Parece um filme. Às vezes eu me belisco pra ver se eu tô dormindo. Aí eu acordo com a mão batendo assim na minha cabeça, assim, ó, desse jeito, ó. Que isso? Mas a gente tá chegando ao fim. Chegando ao fim do povo. Mas gente, uma hora foi falando ótimo. aqui, cara. Uma Foi hora uma hora. e Uma tanto. hora. Uma hora e cacetada. Uma hora e cacetada falando aqui. Mas foi bênção A demais. gente tem que marcar um falando sobre aborto, casamento mesmo sexo. Eu não tenho medo, não, mano. Eu solto a bomba. Vamos. Sobre ideologia de gênero, sobre casamento de Vamos. pessoas do mesmo sexo, igreja. E ao vivo ainda. Ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Deixar o YouTube pocar. Eu tô nem não. Meu nome já tá escrito no livro da vida mesmo. Já fiz depois de 40, já tem filho mesmo. Tô nem não, já tem filho mesmo. Não, vamos sim. Vixe. Mas, ô, Léo, foi uma honra tê-lo aqui conosco. A Nós honra estamos é chegando minha. ao fim aqui agora. Aqui, assim, fim não, mas... Põe uma vírgula aí que daqui a pouco a gente Uma continua. vírgula. Vamos continuar. E ó, E nós vamos Isso é falar forte. sobre mais assuntos. A gente tem que fazer uma conferência. Porque ninguém fez isso em podcast. não, eles não faz. Uma Podcast conferência. A gente podia fazer isso aí, mano. É a ideia, mano. Elaborar uma ideia. Vou pensar nisso aí, né? E aí, o Traz que eu- vocês acham de casa? Porque é o seguinte, pastor Léo, você viu o tanto de informação que ele trouxe aqui, gente? Se você sentar pra ouvir ele numa sala de aula, no mínimo esse curso aí vai estar 400 conto. E a gente Eu não tô consegue vendendo um o curso cantor- dele não, Eu tá? Cara, quem sabe eu convido o Eli. O Eli é meu amigão, meu parça. Se ele tiver em BH, e o Negão, vamos colar atrás do violão. O Eli é meu parceiro, meu parça. Eli Soares? Convido o Negão por colar aí, mas os dois e boiar, mano. Falo Bora. com ele, pô, Negão. Bora. E já, e pomba. Violão, louvor e pá, uma conferência. Ninguém nunca fez isso aí de podcast. Tá vendo? É isso, é a ideia. Bora. 3 botar negão isso. junto, 3 crioulos junto, a ideia é na certa, mano. Com Tá certeza. pegando a visão. Em vez de fazer no estúdio, a gente faz numa área aberta. O que que você acha? Aberta. Legal também. Baita churrasco, Cara. conferência, Ó. e o povo fala assim, misericórdia, mas como é que eu faço pra chegar aí? Que hora que começa, que hora que termina? Falando, não vou revelar a hora, não. Só da visão. Vocês vão vir comer a carne toda. É isso aí. É isso, tem que quebrar essa religiosidade, essa casquinha que tá. Desse povo chato. Isso aqui é o lugar mais de gente chata é na internet. Rapaz, às vezes eu fico vendo aqui meu Instagram, eu fico, cara, como tem gente nojenta. Que fica o tempo todo. Ah, é pecado. Aí são enganados pelos falsos profetas. Isso. Eles já levaram borracha na bomba de gasolina aí. Deixa quieto. Deixa quieto. Já levaram borracha na bomba de gasolina. Já levaram borracha na picanha. Estão levando borracha dos piques, dos picareta, dos falsos profetas, Sim, com certeza. dos Joma da vida aí. E aí vai, irmão. E aí... Os Joma da vida aí. Cara, se eu falar o que eu penso desses caras, eu vou preso. Eu vou preso, eu não tenho dinheiro atualmente pra pagar no horário de advogado pra falar o que eu penso sobre esses... Vocês entenderam aí?
Vou preso. Se eu ia falar falar o que eu, traço, se eu falar o que mas eu acho que penso de não. JA, se eu falar o que eu penso de JA, Ó, cara, José Aguiar, desses idiomas da vida, se eu falar o que eu sim. penso deles aqui, eu vou preso. Eu vou preso, vou pra cadeia. E é terrível. Viu o que eles estão fazendo com o evangelho. O evangelho aí é terrível. Mas Deus tem misericórdia da gente. Então, pastor, sua última palavra para finalizar para o povo em casa, porque a gente tá dando uma vírgula e o próximo podcast a gente pode fazer lá na varanda, lá na área. A única E palavra a gente que eu vai tenho... entrar na ideia da conferência. Conferência. De podcast. A pelo palavra amor de que eu Deus. tenho é essa aqui, ó. Eu não canto, não, mas o Espírito Santo tá falando comigo aqui com uma canção. Desde quando eu entrei aqui na minha cabeça, assim, ó. Ele vem brilhando como o sol, andando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, um grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Jesus vem. Ele está voltando para buscar a sua igreja. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus Ele é maravilhoso. Ele Prepara-te, Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. o dia da restauração. Jesus está Aleluia. voltando, tá voltando. Oh, glória, maravilha, Senhor. Tamo junto, misturado. Amém. Mas nós não podemos acreditar no que aqui. Eu não falei que eu ia aumentar a gasolina. Eu não falei. Eu não falei nada. Aqui no Brasil é o seguinte, tem gente que come mais e outros come menos. Esse é o problema de tudo isso aí. Senhoras e senhores, aí o pastor Léo. Agradecemos a presença, pastor, firme e forte, continua assim. Aí, já tá indo pra Israel, viu, gente? Vitória. Ora por ele, Semana que tá vem bom? tamo pra Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grei. Hosana Nas alturas, Hosana ao nosso Rei. Amém? Amém. Luiz, brigadão também. Luiz. Luizinho, gente, o Luizinho tá cansado desde ontem trabalhando, batendo martelo, batendo tudo aqui. Tô mesmo, Esse cara tô aqui é arregaçado. produtivo, viu? Quando ele chegar em casa, a esposa dele ainda vai botar ele pra lavar o Dá uma banheiro. Amém? zoadinha, dá uma zoadinha aqui, ó. Amanhã, Dois amanhã, cruzeirenses e um sofredor. É, sofredor. Tá vendo como é que é? Amanhã- Tá vendo? Não acredita, isso aí já são falsos testemunhos. Dois cruzeirenses e um Falsos sofredor. testemunhos, Um tá bom? sofredor aqui, Sofredor ó. é você. Aqui. Sofredor é tu, cara. A conta de vocês vai chegar nesse estádio ficou aí, 3 anos mano. na Série B aí. Gente, então, um negócio- aqui, cara, se você- falar de time, o negócio não vai Agora parar. não tem que Então, parar, não. vamos encerrar porque o campeão brasileiro aqui é o Galão. O galão não vai Galão. aguentar. O Galão. Galão de que vocês demoraram Galão de 50 que anos pra 50 ganhar um título título Aqui, brasileiro, irmão. por favor, quem for ao supermercado BH, Pedrinho, patrocina a gente aí, Pedrinho. Quem for ao supermercado BH, ajuda a baleia, ajuda os hospitais, as instituições e também aos barca furada aqui do lado. Aqui, porque, o mais legal é porque ele vocês tá ajudar a comprando. gente. O mais legal é vocês ajudar a gente. Vocês estão pagando lá pra gente. estão pagando Vocês pra estão gente, ajudando cara. a gente. Aqui, é porque vocês dão milhões pro Vocês clube. dormem sonhando com a gente. Ô, Jesus. Aqui, fique com Deus. Deus com Deus, abençoe o gente. seu dia, sua noite, sua manhã. Até mais, meus Até queridos. mais. Tamo junto. Tchau. E a live,